primeira vista, parece que a situação está sob controle. Existem países poderosos e armas avançadas, mas há algo acontecendo por trás disso que está mudando lentamente o jogo. Isso não é percebido imediatamente, mas o efeito é sentido. E quando você entende o que é, fica mais claro por que a direção da guerra mudou de repente. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Enquanto o Irã continua seus ataques usando drones Shahed contra a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo desde 28 de fevereiro, parece que nada pode detê-los. Drones baratos, em grande quantidade e pressão contínua vinda do ar. Além disso, o novo líder Mojtaba ameaçou fechar o Estreito de Hormuz e atacar as bases dos Estados Unidos para os países do Golfo. Este é o limite. Eles já estão sendo atacados há semanas e, enquanto tem dificuldade para se defender contra o enxame de drones, um novo jogador entrou em cena, não vindo do Oriente Médio, mas da Europa, Ucrânia. E o que eles trouxeram não foram bombas ou aviões, mas algo que já usam há muito tempo em sua própria luta: tecnologia anti-drone. Esta é a mesma tecnologia que eles usaram para impedir os drones Shahed em suas próprias cidades, e já foi testada em combate real, e acima de tudo é econômica. Isso significa que não é necessário um sistema muito caro para derrubar algo barato. E foi aí que tudo mudou, porque, de repente, os países do Golfo tiveram uma resposta para o problema deles. Eles não seriam mais simplesmente atingidos, e também não dependeriam apenas da defesa aérea tradicional, porque agora eles têm seu próprio jeito de combater o enxame. Em pouco tempo, 11 países do Golfo e da Europa, junto com os Estados Unidos, olharam para a tecnologia ucraniana, como se todos ao mesmo tempo se afastassem da influência da Rússia e do Irã, e começaram os grandes acordos. A Saudi Aramco, a maior empresa de petróleo do mundo, firmou acordos de vários milhões de dólares para comprar sistemas como o P-1 e o Sting, soluções de guerra eletrônica e anti-drones da Ucrânia, com o objetivo de proteger suas instalações de petróleo contra ataques Shahed. Nos Emirados Árabes Unidos, eles não apenas compraram, mas também investiram centenas de milhões de dólares em fabricantes ucranianos de mísseis. Isso mostra que eles não só usam, mas querem participar do desenvolvimento. No Catar, especialistas ucranianos também já chegaram. Segundo relatos, 3 equipes totalmente equipadas foram enviadas e divididas entre Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. O trabalho deles é configurar os sistemas, treinar o pessoal e garantir que a defesa esteja pronta contra ataques de drones. Em outras palavras, enquanto o Irã confia na quantidade de drones, agora seus adversários têm uma nova defesa capaz de responder a isso. E por causa disso, uma das maiores vantagens do Irã está desaparecendo aos poucos. A quantidade já não é suficiente e o baixo custo também não, porque agora existe uma tecnologia capaz de impedir rapidamente e que também não é tão cara assim. Essa é a verdadeira mudança na batalha. Não é só por causa da força, mas por causa da solução. E desta vez, a solução veio de um país que há muito tempo luta contra o mesmo tipo de ameaça. Por trás disso está a rápida entrada da Ucrânia. Na cena não está acontecendo apenas uma simples compra de equipamentos. Há um movimento mais profundo. Na Arábia Saudita, há corretoras que já estão negociando com empresas ucranianas como Skyfall e Wild Hornets para comprar sistemas capazes de derrubar drones iranianos antes que cheguem às instalações de petróleo. Isso significa que eles não vão mais esperar que esses drones atinjam o alvo, vão interceptá-los imediatamente no ar. Mas essa ação da Ucrânia não é apenas um negócio, é também uma forma de retaliação. A Ucrânia já tem problemas com o Irã há muito tempo. Segundo Volodymyr Zelensky, quando os drones Shahed foram usados pela primeira vez na Ucrânia, não só operadores russos estavam envolvidos. Havia pessoas vindas diretamente do país de origem dos drones. Isso significa que há uma conexão direta e apoio, e para a Ucrânia, eles não esqueceram disso. Por isso agora eles estão fazendo o que chamam de olho por olho. Se os drones Shahed foram usados contra eles, agora eles ajudam os outros a derrubá-los. E é aí que começa o problema para o Irã. Porque a principal estratégia deles, usar drones baratos em ataques em massa, está perdendo a eficácia aos poucos. Antes o plano era simples, enviar muitos drones. Mesmo que alguns fossem derrubados, outros ainda conseguiam passar.
E enquanto o inimigo gastava milhões em mísseis, eles gastavam muito pouco. Mas agora a situação se inverteu. Os sistemas usados contra eles são ainda mais baratos do que os drones e conseguem derrubar cada um deles um por um. Isso mostra que a estratégia de enxame não é mais eficaz. A tática de mandar muitos já não funciona, porque não importa quantos enviem, conseguem eliminar todos, e por causa disso, o Irã vai ser forçado a mudar de estratégia. Eles não podem mais contar com ataques massivos de drones. Eles vão precisar ser mais seletivos, mais limitados e mais direcionados. Mas aí surge um novo problema. Se eles não vão mais usar isso, qual é a alternativa? Mísseis balísticos. Armas mais pesadas como o FAT-110 e o Segil, mais poderosas, mais rápidas e mais difíceis de interceptar. Porém, isso implica custos maiores e produção mais restrita. Eles não podem lançar tantos assim como fazem com drones. E não dá para fazer isso todo dia ou em grande quantidade. Em outras palavras, se eles mudarem para mísseis, o número de ataques vai diminuir, e à medida que a quantidade diminui, a pressão sobre o resultado também diminui. E isso é o que chamam de problema matemático fatal. Antes, eles conseguiam enviar muitos drones baratos. Agora, eles serão forçados a usar poucos, mais caros mísseis. Mas são mais potentes, sim, mas em menor quantidade. E numa guerra onde a pressão constante é importante, isso é uma grande desvantagem. Então, neste ponto, o Irã não está apenas sendo contido. Eles são forçados a mudar completamente a maneira de lutar. E muitas vezes, no meio da guerra, a mudança forçada se torna o começo da derrota. Neste ponto, está claro que o Irã já não consegue mais lutar do jeito que fazia antes. Eles não podem fabricar centenas de mísseis balísticos por dia como fazem com drones. A realidade dos mísseis é diferente. São caros, demoram para produzir e são limitados. Se mudarem para isso, os ataques vão diminuir. E junto com isso, vai desaparecer a pressão constante que antes era a força deles. O problema maior é que eles também vão perder a maneira de evitar a culpa. Antes, eles usavam drones que passavam pelos Houthis ou pelas milícias no Iraque. Quando atacavam, podiam dizer que não foram eles que fizeram. Eles tinham a carta do "não fomos nós", mas quando forem usados mísseis balísticos, isso não pode mais ser escondido. Tem uma trajetória clara, um local de lançamento, e é fácil apontar de onde veio. Isso geralmente leva direto ao Irã, sem mais como esconder, e eles serão responsabilizados. Aqui, dá para ver que parece que o Irã caiu na própria armadilha. A estratégia deles por muitos anos, de usar armas baratas e em grande quantidade para vencer um inimigo mais avançado, de repente, não funciona mais. Essa é a chamada abordagem sob o eixo da resistência. Mas agora, alguém respondeu a eles usando a mesma ideia. Não é caro, mas é inteligente. Foi a Ucrânia que fez isso. Eles não responderam com uma defesa mais cara, mas usaram um método mais eficiente e mais barato para derrubar os drones, um por um. Então, como resultado, a estratégia de enxame do Irã perdeu sua utilidade. Agora, se eles quiserem se recuperar, há uma direção clara. Criar drones mais avançados, com stealth, com IA e capazes de resistir a interferências. Mas é aqui que entra a realidade. Esse tipo de desenvolvimento não é simples. Isso exige muito dinheiro, tecnologia avançada e um longo tempo. E na situação do Irã hoje, com sanções e dificuldades econômicas, é quase impossível fazer isso imediatamente. Vai levar anos e bilhões de dólares. Então, como eles estão encurralados, resta uma opção e essa é a mais perigosa. Eles podem causar confusão no Estreito de Hormuz usando minas marítimas e ataques cibernéticos. Esse é um dos corredores de petróleo mais importantes do mundo. Se eles causarem problemas ali, não só os inimigos deles serão afetados, mas também a economia global, especialmente países que dependem do petróleo, como a China. Isso significa que não é mais uma simples ação para lutar. Isso já é praticamente uma tentativa de sequestrar o suprimento de energia do mundo. Mas isso tem um preço. Se eles fizerem isso, o conflito vai se expandir, mais países serão afetados, e é possível que sua queda aconteça ainda mais rápido. No final, o cenário é claro. Bastou um movimento, a entrada da Ucrânia e o fornecimento de tecnologia anti-drone para mudar toda a equação. Aquela que antes era a maior vantagem do Irã, de repente desapareceu, e agora eles são forçados a escolher opções mais difíceis, mais caras e mais arriscadas. E a evidência mais clara disso pode ser vista na reação dos próprios oficiais deles. Recentemente, surgiram declarações cheias de raiva e pressão,
mostrando o quão grave é a situação interna. Uma delas foi a declaração do deputado iraniano Ibrahim Azizi em 14 de março, que saiu na mídia internacional. Eles enfrentam dificuldades não só no campo de batalha, mas também sentem pressão interna e perdem o controle gradualmente. Neste ponto, pode-se ver que não se trata mais apenas do campo de batalha. Até mesmo as declarações dos oficiais já são sinais da verdadeira situação. A declaração de que a Ucrânia está agora em guerra, que todo o país é um alvo no mundo real, é quase impossível para o Irã. Eles não têm acesso direto e não possuem logística fácil para alcançar toda a Ucrânia. Esse tipo de declaração não é um plano concreto, mas sim a voz desesperada de um regime que já está encurralado. E enquanto isso acontece, há uma mudança ainda maior ocorrendo silenciosamente. O equilíbrio da defesa no Oriente Médio está mudando, não por causa da política, mas por causa dos números. O problema dos países do Golfo é simples. Eles têm sistemas avançados como o Patriot e o Teajad, que são extremamente eficazes contra mísseis balísticos. Mas quando o inimigo são enxames de drones, a conversa muda. Pense nisso. Um drone iraniano custa cerca de $20 mil. Mas para derrubar um desses usando um míssil Patriot, custa cerca de $3 milhões cada. Isso significa que, se 10 drones vierem, você vai gastar 30 milhões para derrubar alvos que são mais baratos do que um único míssil seu. Você já sai no prejuízo. E esse é exatamente o problema que a Ucrânia resolveu. Os drones interceptores deles custam entre $3 mil e $5 mil. São mais baratos do que o próprio alvo. E eles conseguem perseguir e derrubar os drones Shahed no ar. Aqui, a equação se inverteu. Antes, o inimigo gastava muito para impedir suas armas baratas. Agora, é você quem sai no prejuízo. E o inimigo tem uma defesa mais barata. Como eles conseguiram isso? Isso não veio de laboratórios caros ou de centros de pesquisa silenciosos. Isso foi feito no meio da guerra. E em combate real, os engenheiros ucranianos pegaram os drones Shahed. Eles estudaram esses drones, fizeram engenharia reversa e criaram um sistema exatamente focado nas fraquezas do drone. Assinatura térmica, padrão de voo e velocidade. Eles usaram a própria força do inimigo contra ele. Por isso, o sistema deles não é apenas tecnologia. Isso é instinto de sobrevivência transformado em arma. E é por isso que a Arábia Saudita e outros países do Golfo não estão apenas contando números. O que eles estão comprando é um sistema já testado em combate real. É como um sistema imunológico contra ataques de drones, por isso agora estão fazendo grandes movimentos. A Saudi Aramco está negociando com empresas ucranianas como Skyfall e Wild Hornets para sistemas anti-drones. Nos Emirados Árabes Unidos, a empresa de defesa Edge comprou 30% de participação na empresa ucraniana Firepoint por $760 milhões. Isso significa que não é apenas uma compra, é um investimento no futuro da defesa e não estão apenas enviando equipamentos. Até mesmo especialistas militares ucranianos já estão chegando à região do Golfo para instalar os sistemas, treinar o pessoal e garantir que eles estejam preparados para a próxima onda de ataques. Em outras palavras, enquanto o Irã está gradualmente perdendo uma estratégia eficaz, seus inimigos não estão apenas se defendendo, mas também se adaptando, melhorando e se tornando mais eficientes. E em uma guerra onde o dinheiro e a inteligência são as armas, essa mudança é o que realmente altera o resultado do conflito. Neste ponto, não é só o Irã que está sentindo os efeitos, mas também os jogadores maiores por trás dos bastidores. A tecnologia que a Ucrânia está levando para o Golfo não é apenas uma simples atualização na defesa. Isso é um grande movimento estratégico que atinge diretamente a influência da Rússia e da China no mercado de armas do Oriente Médio. Vamos dar uma olhada primeiro no lado da China. Há muito tempo, Pequim planeja se tornar o principal fornecedor de tecnologia militar na região. Eles têm produtos como drones Winglung e sistemas de laser anti-drone como o Silent Hunter. A oferta deles é simples. Equipamentos de alta tecnologia sem condições políticas, diferente dos países ocidentais. No papel parece bom, parece avançado e confiável, mas quando chegou a hora da luta de verdade, os países do Golfo viram uma realidade diferente. Eles notaram que mesmo com ótimas especificações, um sistema não testado em guerra real representa grande risco. Foi aí que a Ucrânia entrou na história. A tecnologia que eles trouxeram não é só de design,
veio direto do campo de batalha, já foi testada em ataques reais sob pressão de verdade e em situações reais. Assim, no fim, os países do Golfo optaram pelo que já foi testado em combate, não só pelo que é atraente no papel, o que foi um grande golpe para a China. Não apenas perderam possíveis acordos, mas também não se encaixam. É o mesmo conceito usado pela Ucrânia agora. O uso de contramedidas baratas para derrubar enxames de drones vai diretamente contra a estratégia que a China também planeja usar no futuro, especialmente em um possível cenário em Taiwan. Isso significa que eles não só perderam o mercado, mas também perderam a confiança na própria estratégia. Agora vamos olhar para o lado da Rússia, onde o impacto é ainda mais pesado. Vladimir Putin já vem tentando há muito tempo fortalecer as relações com os aliados através da OPEP mais diplomacia e oferecendo a Rússia como parceiro alternativo em vez dos Estados Unidos. Eles planejavam preencher a lacuna, se tornar um novo aliado confiável no Oriente Médio, mas o que aconteceu foi o contrário. Enquanto a Rússia está em guerra contra a Ucrânia, é justamente a Ucrânia, o inimigo deles, que agora está sendo procurada pelos países do Golfo para sua segurança. E isso não é uma simples conversa. Acordos bilionários estão sendo fechados. Isso significa que os países que a Rússia queria como parceiros escolheram o inimigo deles. Isso é uma grande vergonha para Moscou. Não é só porque perderam a oportunidade, mas porque isso mostrou que, aos olhos desses países, o desempenho no campo de batalha é mais importante do que o alinhamento político. E no final, essa é a imagem mais clara. Enquanto o Irã está perdendo uma estratégia eficaz, a Ucrânia está se tornando uma nova fonte de soluções militares práticas. Ao mesmo tempo, a China está perdendo credibilidade em combate real e a Rússia está perdendo influência na região que deseja controlar. Isso é uma reação em cadeia, uma mudança que não afeta apenas um país, mas todo o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E tudo isso começou com uma ideia simples, uma maneira de derrubar drones baratos de forma ainda mais barata. Neste ponto, fica mais claro que não se trata apenas de um simples acordo de defesa. Isto é uma grande mudança no equilíbrio de poder. O envio de equipes de especialistas militares ucranianos para o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, para instalar sistemas anti-drone, é um sinal claro de que a influência da Rússia na região está enfraquecendo. Antes, a Rússia queria se tornar o parceiro alternativo no Oriente Médio, mas agora é a própria Ucrânia, o inimigo deles, que esses países estão procurando para questões de segurança. Não se trata apenas de dinheiro. Sim, a Ucrânia está ganhando muito dinheiro com esses acordos. Mais importante, os países do Golfo viraram uma espécie de tábua de salvação para a indústria de defesa ucraniana. Em vez de receberem apenas ajuda como antes, agora eles é que estão oferecendo soluções e ainda estão sendo pagos por isso. Há mais um insight importante aqui. De acordo com uma análise publicada na Foreign Policy, até mesmo o ex-assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, admitiu que a tecnologia de combate a drones mais eficaz atualmente vem da Ucrânia. Isso significa que, mesmo os países que antes ajudavam a Ucrânia, agora estão pedindo acesso à sua tecnologia. E isso é uma grande mudança. De um país que pedia ajuda, tornou-se um país que oferece segurança. E não é qualquer tipo de segurança, mas sim proteção para os ativos mais importantes dos países do Golfo, sua infraestrutura de petróleo. Quando você olha para o quadro maior, não é só o Oriente Médio que está mudando, também a segurança energética global e as alianças. Porque quem tem a capacidade de proteger o suprimento de petróleo tem grande influência no mundo todo. E é aqui que entra a estratégia mais profunda da Ucrânia. Eles não estão apenas vendendo tecnologia. Eles usam isso como moeda de troca. Enquanto oferecem uma maneira barata de derrubar drones do Golfo, eles recebem algo em troca: acesso a recursos de defesa aérea mais avançados. Por exemplo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm há muito tempo um estoque de mísseis Patriot PAC-2 e PAC-3 que são extremamente caros e limitados. Antes, eles eram obrigados a usar esses mísseis contra drones Shahed baratos, o que resultava em um grande prejuízo financeiro. Mas agora, graças aos sistemas ucranianos, eles não precisam mais usar os Patriots contra drones. O importante é que eles estão acumulando esses mísseis. Os interceptadores de alta tecnologia restantes podem fazer parte de uma coordenação ou apoio maior que também pode ajudar a Ucrânia contra a Rússia.
especialmente com mísseis avançados como o Kinzhal ou o Iskander. Em outras palavras, a Ucrânia não está apenas vendendo, eles estão trocando valor, uma solução barata em troca de uma vantagem estratégica. E nesse processo, três coisas acontecem ao mesmo tempo. A Rússia perde influência no Oriente Médio, a confiança na China como fornecedora diminui e a Ucrânia ganha valor como parceira de segurança. É por isso que a simples tecnologia anti-drone se tornou um grande movimento no tabuleiro de xadrez global. Não é só uma luta contra o Irã, não é só negócio. Este é um passo que está mudando gradualmente quem tem o controle da segurança, da energia e da influência em todo o mundo. Neste ponto, o impacto se aprofunda ainda mais, afetando não só o campo de batalha, mas também a diplomacia e a economia global. Aqueles mísseis Patriot que estão estocados nos países do Golfo, que são caríssimos e limitados, agora estão ganhando um novo papel porque não precisam mais ser usados contra drones baratos. Por causa disso, o foco vai para ameaças mais sérias e através de acordos e troca de recursos. Alguns desses também estão se tornando parte do apoio à frente ucraniana. Em outras palavras, o sistema antidrone barato da Ucrânia libera armas de alto nível para serem usadas em batalhas mais críticas. E é aqui que você vê porque dizem que isso é uma aula magna de diplomacia. Porque eles não estão apenas lutando, eles também estão organizando o movimento dos recursos em nível global. Isso atinge diretamente a Rússia porque, enquanto ela tenta usar seu poder aéreo, a defesa da Ucrânia vai ficando cada vez mais forte, com sistemas que se tornam disponíveis graças a esses arranjos. Mas o impacto disso não é apenas militar, porque também chega à economia global. Quando as instalações de petróleo da Arábia Saudita foram atacadas, o preço subiu rapidamente e isso foi sentido globalmente. Os preços das mercadorias subiram, a inflação piorou e a pressão sobre a economia aumentou. Esse é o tamanho do impacto do Oriente Médio na energia global. Por isso, enquanto o Irã ameaça perturbar o fornecimento de petróleo no Golfo, parece que há um perigo à espreita para o mundo inteiro, que a qualquer momento pode aumentar o preço do petróleo. Mas graças aos sistemas antidrone trazidos pela Ucrânia, essa ameaça está sendo reduzida. À medida que as instalações de petróleo, como as da Saudi Aramco, ficam mais protegidas, o fornecimento de petróleo se torna mais estável. E quando o fornecimento está estável, o medo do mercado diminui, e quando o medo diminui, os aumentos também diminuem. Isso significa que não só o Oriente Médio está protegido, mas também a Europa e a economia global. Dessa forma, a Ucrânia se tornou como um escudo invisível. Mesmo não estando visíveis na linha de frente do Golfo, seu impacto é sentido mundialmente. Se olharmos para a história, isso se assemelha ao que aconteceu na Guerra do Golfo de 1991, quando os mísseis Patriot dos Estados Unidos foram a resposta aos mísseis Scud de Saddam Hussein. E foi aí que a influência dos Estados Unidos se fortaleceu no Oriente Médio. Mas agora é uma época diferente, porque o inimigo não são mais os mísseis Scud, mas sim drones kamikaze. E a resposta não é mais apenas o Patriot, mas também sistemas como o Sting e o Pyeong-Sun, vindos da Ucrânia. Parece que a história se repete, mas agora com um novo protagonista. Não é mais Washington, e sim Kyiv. Além disso, há um efeito que nem sempre é notado de imediato. À medida que a defesa contra drones se torna mais eficaz, os países são forçados a mudar a maneira como enxergam a guerra. A quantidade de armas já não é suficiente e a força também não basta mais. Agora é necessário usar os recursos de forma mais inteligente, porque se o inimigo pode ser derrubado por armas baratas, usando métodos mais baratos, perde o sentido depender apenas da quantidade. É aqui que entra a nova realidade. A luta já não é mais sobre quem tem mais armas, mas sim sobre quem tem melhores métodos e quem consegue se adaptar mais rápido. É mais capaz de se adaptar e sabe usar melhor o que tem. Nesse tipo de luta, uma pequena vantagem pode crescer e quem antes era forte pode de repente enfraquecer, porque no final das contas, não é só a tecnologia que decide o resultado, mas sim como ela é usada e quem aprende mais rápido no meio da batalha. E é aqui que surge a lição mais importante. Não é só força ou quantidade que vence, mas sim quem tem a maneira mais inteligente. Uma ideia simples de como derrubar um drone barato. Algo ainda mais barato mudou o rumo da batalha. E dessa vez, esse foi o verdadeiro vencedor.